A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 8, Lições Bíblicas Adultos, que tem como título Paulo, o discipulador de vidas. Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, estamos caminhando para a reta final deste trimestre, agora estamos falando sobre o apóstolo Paulo, lições de vida e do ministério do apóstolo dos gentios. O texto áureo encontra-se no livro de Atos, capítulo 15, versículo 40 e 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47, e no capítulo 20, dos versículos 1 ao versículo 4. Amém? Então vamos dar prosseguimento aos nossos subsídios da lição de número 8. Paulo, o discipulador de vidas. Amém? Então, dando prosseguimento ao nosso estudo, hoje, assim como nas lições anteriores, estamos falando agora do ministério do apóstolo Paulo, porque se os irmãos perceberem, até a lição 5, nós falamos lições da vida do apóstolo Paulo. Agora nós já estamos entrando a partir da lição de número 6, como falamos sobre Paulo no poder do Espírito Santo. Lição agora passada, Paulo, o plantador de igreja. A lição de hoje, Paulo, o discipulador de vidas, nós estamos falando já do ministério do apóstolo Paulo. É bom a gente entender, porque o título da lição, com seu subtítulo, já fala do que vai ser falado nas lições bíblicas. Então, da lição 1 a 5, falamos sobre lições da vida do apóstolo Paulo. Da lição 6 em diante, agora nós estamos falando do ministério. Essas lições agora do ministério do apóstolo Paulo. E na lição de hoje nós vamos falar sobre esse lado discipulador do apóstolo Paulo. Porque isso está, meu irmão, explicitamente mais claro que mais transparente que a mais límpida água, está nos textos que o Lucas escreveu no livro de Atos. Porque isso está bem patente, essa característica ministerial de Paulo, que é o de que há de ter sido um discipulador formidável. E isto estava na mente de Paulo, que era fazer discípulo, ou seja, preparar pessoas para que tenham o desejo de seguir aquele a qual está sendo ensinado, ser imitador. Por isso Paulo fala, seja meus imitadores. E quando se faz discípulo, tem isso em mente, de fazer com que as pessoas andem em direção a um foco, a um alvo. E esse alvo, aquele que está discipulando, tem que mostrar para o discipulado, para que ele compreenda que ele deve seguir os ensinos do seu discipulador, porque aquele ensino está gerando vida, e essa vida é feita de forma que os irmãos compreendam que só Cristo é a salvação, que só Cristo é o caminho. E este princípio do discipulado do apóstolo Paulo, que vai falar sobre esse discipulado bíblico, é um princípio que foi baseado na ordem de Cristo. Cristo deixou essa ordem bem clara em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ele fala bem claro que quando Cristo estabelece os seus discípulos para fazer a sua obra ali, antes dele ir para o Calvário, porque Cristo que ortogou isto para os seus discípulos e para todos aqueles que se inscreverem, vamos falar assim, que aceitaram o chamado de Cristo para ensinar as nações, fazer discípulo, ensinando a todos, meu irmão. Então, o discipulado, assim como
Essa parte, quando o homem aceita Cristo, conversão e discipulado vai andar lado a lado, porque não adianta você pregar, ensinar a pessoa a se converter a Cristo, aquela pessoa ficar largada, abandonada. Tem que ter um discipulado eficaz. E se não tiver um discipulado eficaz, certamente aquela pessoa não vai prosseguir mais adiante. Por isso a palavra de Deus nos fala. Paulo fala: eu plantei, Apolo regou. Paulo foi o responsável, sim, como estudamos na aula passada, de plantar a igreja, de fundar a igreja, de estabelecer pessoas ali para cuidar da igreja, porque foi isso que Paulo fez. Na primeira viagem missionária dele ao lado de Barnabé, o que é que ele fez? Ele saiu implantando igrejas por onde passava e na sua volta ele fez o caminho reverso por aqueles lugares que ele já tinha passado com Barnabé e começou a estabelecer líderes, anciões, pessoas idôneas, pessoas doutas para ensinar, para que as pessoas perseverassem na doutrina dos apóstolos, também na comunhão, meu irmão. E tudo isso Paulo e Barnabé fez em sua primeira viagem missionária. Implantam as igrejas, vão seguindo o caminho e na sua volta faz o caminho contrário, passando pelos mesmos lugares que tinham passado, mas agora estabelecendo pessoas para ensinar, para as pessoas venham a fazer um discipulado eficaz, para que a obra não venha desfalecer, porque a obra iniciou-se, mas ela tem que permanecer. E a perseverança na fé, ela se dá através do ensino, e do ensino bíblico, do ensino ortodoxo da palavra de Deus. E Paulo tinha isso em mente, por isso a gente fala sobre esse discipulado bíblico, porque a igreja cresceu de forma assustadora. Os irmãos conhecem a história que no primeiro sermão do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se rendem aos pés de Cristo. Imagine só, uma igreja que estava ali composta naquele dia de Pentecostes, só tinha 120 pessoas ali aproximadamente, quase 120 pessoas, e de uma hora para outra 3.000 pessoas se agregam. É certo que muitas pessoas não eram dali de Jerusalém, eram de outras localidades, mas estavam ali. A igreja começou-se a se expandir e mais à frente Pedro vai pregando, os apóstolos vão pregando e quase 5.000 almas vão se agregando, meu irmão. É muita gente então se convertendo e o discipulado tinha que estar ali andando de mãos dadas através dos apóstolos, ou seja, o discipulado junto com a salvação, com a convenção, tinha que levar as pessoas a se firmarem, a se alimentarem, como a palavra de Deus nos fala. Porque quando o homem se converte a Cristo, ele é uma criança espiritual. Por isso a Bíblia nos fala que eles não estão em fase de comer uma comida sólida, um alimento mais sólido, mais rígido, mas não, tem que ser no líquido, ou seja, no leite espiritual, para que eles aprendam primeiro os fundamentos da fé, primeiro que Cristo salva, que Cristo batiza, que Cristo cura e em breve vai voltar e levar o homem para o céu e aprender as verdades contidas nas Sagradas Escrituras, para que ele venha se fortalecer na fé, para que ele possa fazer como o apóstolo Pedro nos recomenda, para que nós possamos responder quando questionarem a razão da nossa fé. Então, o discipulado bíblico, meu irmão, ele é uma constante desde os primórdios da igreja até os dias atuais e muito mais hoje, onde o mundo vem atacar a igreja com seu relativismo moral, com suas ideologias satânicas, com seus costumes hedonistas, e tudo isso vem para fazer com que os crentes, aqueles que estão se rendendo aos pés de Cristo, venham a se distanciar de Cristo. E Paulo sabia disso, que essa evangelização que fazia as pessoas se converterem, e depois que a pessoa se converter, tinha que passar por esse discipulado, é porque a evangelização, a convenção, o discipulado está tudo andando de mãos juntas. E isso é o discipulado bíblico. O discipulado bíblico é aquele que não abandona as pessoas à sua convenção, após a sua convenção, mas está ali para amparar, para ensinar, para cuidar, para mostrar o caminho que leva à vida eterna. E esta era uma das funções que o apóstolo Paulo tinha em mente de fazer. Como eu falei, não é à toa que ele vem e estabelece líderes na volta da sua primeira viagem missionária.
O apóstolo Paulo, não adianta nem a gente falar que já sabemos isso claramente, que o apóstolo Paulo era um discipulador, por quê? Porque ele aprendeu, porque ele também foi discipulado. A gente também tem que entender isso, que o autor da lição já vai começar aqui mostrando Paulo como o discipulador, mas só que Paulo ele sentou também para ser discípulo, tanto para aprender quando ele estava caminhando na seita dos fariseus, porque ele assentou-se, ele parou para ouvir e aprendeu aos pés de um grande mestre de sua época, que era o rabino chamado Gamaliel, e Paulo sentou para aprender daquele homem e teve sim conhecimento de toda a Torá, de toda a lei, de todos os preceitos, de tudo aquilo que se deve fazer para ser um bom judeu, um bom fariseu. Mas a partir do momento que ele se converte a Cristo, se rende aos pés de Cristo, meu irmão, ele novamente agora senta. Ele agora novamente vai estudar, vai raciocinar, vai colocar as ideias no lugares, porque ele chega no momento agora que ele compreende que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que também ele começou a ensinar, até a época do seu farisaísmo, ele compreende que tudo aquilo que ele achava que era verdade, na verdade não passava de uma concepção errada acerca das Escrituras, porque o Cristo, o verdadeiro Cristo ao qual ele ensinava, ao qual ele aprendeu que haveria de vir, foi o Cristo que eles mesmos transpassaram. Foi o Cristo que foi morto, pendurado numa cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou e marcou o encontro justamente com ele. Era o Cristo que marcou o encontro com ele. E Paulo agora começa a compreender, meu irmão, as coisas espirituais. E por isso que ele fala que nós devemos comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais, porque o homem espiritual é que compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele tem o Espírito de Deus. E se o homem espiritual tem o Espírito de Deus, ele tem a mente de Cristo, ou seja, ele deve pensar como Cristo, andar como Cristo, fazer como Cristo, imitar Cristo em tudo aquilo que Cristo fez aqui na terra. Então o apóstolo Paulo, antes dele ser um discipulador, ele foi um discípulo. Ele teve que aprender e ele aprendeu. Não é à toa que ele ficou isolado algum tempo. E certamente Barnabé teve uma grande influência na vida de Paulo, assim como Áquila e Priscila, que podemos falar com certeza que foram pessoas que ajudaram o apóstolo Paulo enquanto discípulo estava aprendendo, e certamente seu discipulador foi Barnabé. Com certeza Barnabé ensinou muitas coisas a Paulo, assim como Áquila e Priscila, porque Deus estava preparando, porque a obra de Deus é assim, a evangelização, convenção, discipulado, serviço. Evangelização, convenção, discipulado, serviço. E esse serviço, a pessoa agora que foi discipulada, ele vai agora fazer discípulos, porque é isso que fala as Escrituras Sagradas. Ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos, ou seja, ensinando todas as nações o caminho que leva para a vida eterna. Então isso é interessante se falar em sala de aula, porque o autor da lição já coloca como Paulo como discipulador, mas só que para a pessoa chegar a ser discipulador, ele um dia teve que ser discípulo. Ninguém nunca sabe demais que não possa sentar-se para ouvir, para aprender, para entender e para obter conhecimento que leva à vida eterna. Então, meu irmão, isso é interessantíssimo, importantíssimo de se falar em sua sala de aula, porque antes de ter o discípulo, de ter a função de discipulador, a pessoa passou pelo discipulado. E com o apóstolo Paulo não foi diferente. Ele sentou-se sim para aprender as verdades sagradas. A metodologia que foi usada pelo Paulo para o discipulado não foi uma metodologia nova, não foi. Por quê? Porque a metodologia que Cristo deixou foi o da grande comissão: ir por todo o mundo e pregar o evangelho pelo poder do Espírito Santo, porque o homem vai pregar o evangelho, mas quem convence o homem do pecado, na verdade, quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, meu irmão. E Paulo entendeu isso, por isso a metodologia que ele usa é a de Cristo. A metodologia usada é a de Cristo, através do Espírito Santo, porque Cristo deu a ordem: ide por todo o mundo, pregai, ensinai, ou seja, fazer discípulo a todas as nações. E Paulo abraçou a causa e começou a fazer
a ordenança de Cristo ser uma constante em sua vida e começou a pregar o evangelho, começou a ensinar. E essa era a metodologia usada por ele em demonstração de poder, não em palavras. Por isso ele fala: eu não fui ter convosco em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de espírito. Por quê? Porque ele sabia, meu irmão, que o evangelho é acompanhado com isto, com poder. E isso foi uma constante em seu ministério. Por isso, essa metodologia usada por ele, ele aplica para si e aplica para aqueles agora que ele está discipulando, porque certamente muitas pessoas passaram na vida do apóstolo Paulo. Nós podemos citar Timóteo, Tito, Silas, Lídia. Meu irmão, muitas pessoas o apóstolo Paulo ensinou e discipulou e ajudou a crescer na fé, fazendo com que a fé em Cristo Jesus voltasse a seu ponto de origem, ou seja, a como no dia de Pentecoste, o fervor, meu irmão, o amor, abraçar a causa do reino, abraçar a causa de Cristo para fazer a vontade dele aqui na terra. E isso o apóstolo Paulo, como discipulador, ensinou, mostrou o caminho, mostrou a verdade, ensinava as escrituras, porque ele aprendeu com Cristo. Porque os ensinamentos de Cristo que está se perpetuando até hoje, vai se perpetuar até a sua vinda, meu irmão, é este: que o amor deve prevalecer entre aqueles que são chamados para fazer a obra de Deus. Quando o discipulado é feito com amor, meu irmão, a eficácia dele é permanente. O novo convertido olha aquilo e abraça a causa. Sabe por que ele abraça? Porque ele está vendo que verdadeiramente ali tem discípulo de Cristo, tem pessoas que seguem a Cristo verdadeiramente em amor, em compaixão, em piedade, meu irmão, em fé, em gratidão, em mansidão, em temperança, em longanimidade, em misericórdia, porque assim é que é feita a obra de Deus. As pessoas olham para os crentes, olham para aqueles que seguem a Cristo e veem Cristo nele. O bom perfume de Cristo está na sua igreja. E quem é a sua igreja? Somos nós, meus irmãos, os crentes, os discípulos de Cristo, que outrora fazíamos a vontade do mundo, do inimigo, mas hoje, como salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, fazemos a vontade daqueles que nos comissionou para essa tão grande obra que é levar a sua palavra. Sabemos sim que a seara é grande, os campos são grandes, a colheita é trabalhosa e são poucos trabalhadores, mas não devemos esmorecer, porque o Senhor nos disse: orai e pedi ao dono da seara para que mandai mais ceifeiro, mais colhedores, porque é ele que manda, meu irmão. Ele que manda, mas enquanto Cristo está mandando e nós pedindo, nós devemos fazer o nosso trabalho conforme nos ensina as Escrituras, indo por todo o mundo, pregando e fazendo a missão que é de fazer discípulo a todas as nações. O discipulado e a missão integral de pregar. Então, o primeiro ponto de partida, meu irmão, do discipulado, sem sombra de dúvida nenhuma, é a pregação, porque pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas, meu irmão, são levadas a crer em Cristo, a obedecerem a Cristo, a ser convencida pelo Espírito Santo é através da pregação da palavra de Deus, porque para ouvir tem que ter alguém que leve esse evangelho. E quem é que leva o evangelho? São os salvos em Cristo. Eles começam a pregar e ensinar, a mostrar que Cristo verdadeiramente é o Messias, que Cristo verdadeiramente é aquele que morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que neles esperam e nele buscam, porque só fazendo assim alcançaremos, meu irmão, perseverando para alcançarmos a coroa de glória que está destinada a
todos aqueles que amam e aguardam a sua volta, porque Jesus virá. E isso é uma constante na pregação. Os pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil tinham esse lema que Jesus Cristo salva, batiza, cura e leva o homem para o céu. Tem pregação mais eficaz do que essa? Não tem, mas hoje em dia as pregações estão perdendo o seu objetivo, estão perdendo o seu foco, que é Cristo. A pregação do Evangelho tem que ser Cristo, Cristo. Você pega as Escrituras Sagradas e vai ver que o Antigo Testamento aponta para Cristo, o Novo Testamento vem e mostra o cumprimento das profecias que apontava para o Messias se cumprindo em Cristo. As cartas de Paulo vai mostrar que o tema central é Cristo, porque tudo tem que ser em Cristo. Cristo é a centralidade, meu irmão, do evangelho, da pregação, do ensino, meu irmão. Por isso o discipulado, ele se faz necessário para que as pessoas venham a compreender que o ponto central, o ponto chave, o clímax de toda a história da humanidade é Cristo. Por isso o evangelho deve ser pregado, mostrando que Cristo veio, que Cristo ressuscitou, que Cristo batiza o homem com o Espírito Santo, que Cristo cura, que Cristo prepara e que Cristo leva assim o homem para o céu. Então, o ponto de partida do discipulado, meu irmão, é a pregação do evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, temos que ser proclamadores da palavra de Deus, porque só fazendo assim fazemos com que as pessoas venham se fortalecer e manter-se firme e forte diante do Senhor, aprendendo cada dia mais em amor. E o ensino de fazer discípulo, meu irmão, é nessa parte que o discipulado vai começar. O discipulado começa no momento quando a pessoa aceita Cristo. Ela aceita Cristo, por isso a palavra de Deus nos fala. É necessário nascer de novo. É o nascimento espiritual, meu irmão. É o nascimento para a vida eterna. E quando a pessoa nasce novamente, ela tem a sua mente renovada, ela tem a sua mente agora transformada para aprender as coisas daquele que nos chamou, meu irmão, das trevas para a sua gloriosa luz. E este é o chamado de Deus para a sua igreja, que devemos anunciar o evangelho, meu irmão, ensinando, fazendo discípulos. Então, a partir do momento que a pessoa se converte a Cristo, ela é inserida, por isso normalmente e faz-se necessário que as igrejas tenham sim o discipulado. Pode ser tanto no horário da escola bíblica dominical, fazer o discipulado para aqueles que se converteram a Cristo, assim como um outro horário, ter a classe sim do discipulado, ou seja, com pessoas idôneas, meu irmão, pessoas que têm um compromisso e amor pelas almas para ensinar o novo convertido sobre salvação, justificação, regeneração, santificação, adoção em Cristo, batismo com o Espírito Santo, batismo em águas, a volta de Jesus, o destino final dos crentes. Meu irmão, são coisas fundamentais que os novos convertidos precisam aprender, precisam compreender. Eu fico às vezes até indignado quando eu vejo pessoas que estão há tanto tempo na igreja e não conhecem as doutrinas fundamentais da fé, não sabe por quê e nem quem tem crido, porque não conhecem a Cristo. Mas se deve conhecer através do ensino. O discipulado serve para isso, para mostrar às pessoas a fé, meu irmão, que ele tem abraçado. Para mostrar às pessoas, meu irmão, o caminho a ser seguido. Para mostrar às pessoas o alimento necessário para que eles venham a crescer, se fortalecer. Para que lá na frente ele ser um crente, um discipulador agora, sair da condição de discípulo, embora sejamos discípulos eternamente, porque estamos sempre, cada dia aprendemos, mas que venhamos a exercer a função de discipulador também, de fazer com que as pessoas venham a se converter a Cristo.
E isso só acontece através do ensino. E para que o ensino venha acontecer de forma eficaz, meu irmão, tem que ter pessoas preparadas. Pessoas capacitadas pelo Espírito Santo. Quando nós falamos de preparadas e capacitadas, não é uma capacitação intelectual, não é uma capacitação nem um preparo secular. Mas é bom que tenha, é. Mas acima de tudo, meu irmão, um preparo espiritual. Um preparo espiritual que leva as pessoas a reconhecer, meu irmão, que as pessoas, que o discipulador tem compromisso com Deus, tem amor pela sua vida, está ali para lhe ensinar, mostrando o caminho, mostrando a verdade e mostrando esse caminho que leva o homem para a salvação. Por isso, nas igrejas, meu irmão, os cultos mais importantes, vamos falar assim, mais importante em relação a discipulado, além da classe do discipulado, é óbvio, é a escola bíblica dominical e o culto de ensino. Porque ali está se expondo, e está expondo a palavra. Está se ensinando de forma, muitas vezes, assim como na escola dominical, de forma sistemática. Um conhecimento bíblico que faz com que a pessoa venha a se alimentar. E quando a pessoa se alimenta, ela fica fortalecida. Ela fica preparada. Ela começa agora a gerar anticorpos. O seu corpo começa a produzir vitaminas necessárias para a sua permanência, para livrar de doença, não ficar fraco, assim como o alimento faz, a palavra nos alimenta. A palavra nos fortalece e, além de tudo, a palavra nos ilumina, meu irmão, para sabermos o caminho ao qual devemos caminhar. E é isto que a palavra nos ensina. E, por fim, o autor da lição vai falar sobre o discipulado com pessoas de outras culturas. Esse ponto é interessante porque o autor vem falar, não só na lição, mas também no livro de apoio, ele vai falar sobre como os apóstolos compreenderam a mensagem de Cristo, e Cristo lhe ortogou para eles, está em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles tinham que ficar em Jerusalém para ser revestidos de poder, para ser testemunha de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Cristo ordenou-lhe diretamente aos apóstolos, porém, Cristo ascende aos céus e 10 dias depois, o Espírito Santo reveste aqueles quase 120 que estavam orando unanimamente ali no cenáculo e receberam o batismo com o Espírito Santo. E eles agora começam a expandir o Evangelho de Cristo, começam a pregar. Mas a expandir, a pregar em que sentido? Para os judeus, exclusivamente para os judeus. Embora Cristo tenha falado para eles que eles deveriam pregar o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia. Aí Cristo fala, e Samaria, porque os judeus de lá também, que vocês dizem que é judeus misturados, judeu misto, você deve pregar para eles também. E até os confins do mundo, ou seja, para todos. Então vemos, quando vamos estudar o livro de Atos, que o que acontece? Cristo, os discípulos começam a ensinar agora os judeus, porque eles procuravam as sinagogas para pregar, e a sinagoga era frequentada majoritariamente por judeus, então eles focam muito para os seus irmãos consanguíneos, seus irmãos pátrios da nação de Israel, os judeus. E começam a pregar, mas o que acontece? Acontece uma rejeição. E começa a acontecer o inverso. Ou seja, enquanto eles iam para as sinagogas para ensinar, para mostrar para os judeus que Cristo, que eles crucificaram, era o Messias, o Salvador, os judeus vêm a rejeitar, muitos judeus rejeitam, a maioria, porém os gentios começam a abraçar aquela causa, começam a abraçar aquele ensino. E os discípulos ficam até um pouco, eu acredito, ficam até um pouco receosos, porque o poder de Deus agora vai começar a ser derramado sobre os gentios, porque os discípulos estavam começando a compreender
Começaram a pregar para os judeus, mas os gentios que começam a aceitar a Cristo. Mas até então eles não mudam o foco da sua pregação e direcionam-se para os gentios, não. Até que Deus mostra uma revelação a Pedro de um cesto, de um vaso, como se fosse um vaso, um lençol descendo do céu, amarrado nas 4 pontas. Imagine só, cheio de animais ali dentro, animais, parecendo um vaso descendo. De todo animais impuro para os judeus, e diz para Pedro em visão: Pedro, mata e come. Aí Pedro fala: de modo algum, nunca coloquei coisa impura na minha boca. E o Senhor fala em visão para Pedro: não chames impuro aquilo que o Senhor santifica, aquilo que o Senhor limpou, aquilo que o Senhor purifica. E Pedro certamente não compreende, até que venham os homens, amando de um homem chamado Cornélio, atrás de Pedro. Para Pedro sair daquela localidade e ir até a casa de Cornélio para lhe mostrar o caminho. E o Senhor fala para Pedro: vai com estes. E Pedro vai. Quando chega lá é na casa de gentios. E ele, quando está lá, ele fala: irmão, não é lícito um judeu sentar à mesa com os gentios. Mas ele foi a mandado de Deus. E a palavra de Deus nos fala que quando Pedro começa a ensinar aqueles homens, Pedro achou que nada era demais ia acontecer. Mas para Deus nada é impossível. E Deus agora vai mostrar para Pedro que o evangelho deve ser levado sim, não somente aos judeus, os quais já foram revestidos de poder, mas também deve levar-se para os gentios. E o que acontece, meus amados irmãos? O Espírito Santo batiza aqueles homens, aquelas mulheres que estavam na casa de Cornélio. E Pedro e o que estavam com ele ficam admirados, porque também o Espírito Santo de Deus agora está sobre os gentios, que até aquele momento ali, momentos um pouco anterior, não era levado o evangelho, porque achava-se que o evangelho deveria ser levado aos judeus. E Paulo também compreende isso, porque Paulo diz: primeiro aos judeus. Ele entende que deve ser levado, sim, aos judeus, deve ser levado, mas também a todos. Não é à toa que ele se considerava e entendia, não é nem que ele se considerava, ele entendeu o chamado de Deus para a sua vida, para ser apóstolo dos gentios, e era isso que ele fazia. Então, a partir deste momento, os discípulos começam a entender, meu irmão, a revelação progressiva de Deus desde o Antigo Testamento, que o poder de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus é para todos, independente, meu irmão, de posição social, de localização geográfica e de condição financeira. O evangelho deveria ser levado a todos. Então a pregação, sim, deve se pregar para seus irmãos. Não é à toa que a Bíblia fala que nós devemos, sim, ajudar primeiramente os domésticos na fé, ou seja, os nossos irmãos em Cristo, e depois os outros. A Bíblia não está dizendo que eu não posso ajudar os outros que não são nosso irmão na fé, mas que eu devo ajudar primeiro o meu irmão que está do meu lado. E a mesma coisa aconteceu com o evangelho. O evangelho tem sim ser pregado para os judeus, mas para todos também. Primeiro para o judeu e depois para todos, ou seja, porque a salvação vem dos judeus. Cristo fala isso em Pedro: eu vim para os meus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus não aceitaram, não receberam essa incumbência tão gloriosa que agora cabe à igreja. A igreja é composta desses povos, de judeus e todos os outros que se agregaram, ou seja, em 2 povos Deus fez um, que é a igreja, como o apóstolo Paulo nos ensina, meu irmão. Então nós devemos compreender, nós devemos entender tudo isto, que o discipulado compete à igreja, que é composta de judeus e gentios, aqueles que não eram adeptos à lei, mas agora eles se convertem a Cristo, eles não precisam passar pelo judaísmo para alcançar a Cristo, não. Eles vêm e agora são crentes em Cristo Jesus. Não precisa essa convenção ao judaísmo como alguns queriam ensinar na era primitiva. Isso vai ser falado em lições
posteriores. Então nós vamos bater nesse ponto aqui. Mas o que nós devemos entender, meu irmão, é esta parte, que o discipulado é mais que uma aula ou um conjunto de lições que transmitem conteúdo doutrinário. O discipulado é o trabalho árduo, meu irmão, longo e às vezes até sacrificial. Por isso nós falamos, aquelas pessoas que se que ficam como voluntários para pregar, para ensinar, meu irmão, requer sacrifício, requer amor pelaquilo que ele faz, porque é um trabalho de acolhimento, é um trabalho de integração, acompanhamento, aconselhamento e, acima de tudo, orientação espiritual. E nós devemos entender que todos aqueles que hoje vão exercer a função de discipulado, ele um dia teve que ser discípulo. A pessoa tem que sentar para aprender, tem que sentar para compreender. E isso nós devemos ter em mente, meu irmão, porque inclusive os apóstolos de Jesus, eles também foram discípulos, isso é claro. Pois eles aprendiam vendo, ouvindo e imitando o mestre. É preciso lembrar que todos os apóstolos eram discípulos, mas nem todos os discípulos eram apóstolos. Então isso nós devemos compreender e entender. Então assim nós estamos encerrando esta lição que falou sobre o discipulado, porque o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento, como nós falamos, e ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas, muitas vezes de culturas completamente opostas à nossa. E aqui nós temos a promessa do Espírito Santo em nossa vida para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Que Deus, meu irmão, possa nos usar como instrumento para que o homem venha a ser convencido pelo seu Santo Espírito de que ele salva, de que ele cura, de que ele batiza, de que ele prepara e de que ele leva o homem para o céu. E assim nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na lição de hoje nós falamos sobre a lição de número 8 da Lições Bíblicas Adultos, que tem como título Paulo, o discipulador de vida. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.